Olá, pessoal. Começando mais uma aula de controladoria. Agradeço a compreensão de vocês, né? A gente sabe que é um momento bem atípico, né? E é difícil, principalmente controladoria, você dá aula à distância, porque é uma matéria que exige muita prática. Mas estou fazendo o possível, né? Para que vocês possam aproveitar o conteúdo, né? Da melhor forma. E, como eu sempre ressalto, estou à disposição. WhatsApp, e-mail, o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem me encaminhar. Pessoal, essa vai ser a aula 6. Execução, orçamento, base histórica e orçamento base zero. Deixa eu explicar então, porque acabou ficando um pouco confuso no AVA. Na verdade, essa seria a nossa quinta semana de aula, né? Mas no AVA, para poder organizar melhor o cronograma por lá, a aula 4 ficou sendo de orçamento empresarial, né? E a aula 5 acabou ficando exclusivamente para correção daqueles exercícios de KPIs que foram os últimos que nós realizamos em sala de aula. Eu achei importante me deter, né? Deter uma carga horária um pouco maior nessa correção de exercícios, né? Porque aquele exercício abrange bem, né, a execução de como chegar no resultado de indicador, de KPI, de como trabalhar com os parâmetros. Então, eu considerei aquela correção a aula 5. E essa aqui, então, vai ser a aula 6, onde a gente vai fazer uma execução de orçamento base histórica e de um orçamento base zero. De que forma que a gente vai fazer essa execução? Eu disponibilizei para vocês aqui no AVA duas planilhas. Uma planilha de exemplo, onde eu vou mostrar para vocês, né, como que funciona essa atividade que vocês vão realizar de execução de orçamento base histórica e orçamento base zero. Então, essa planilha exemplo está disponibilizada na pré-aula. E aqui, juntamente com os vídeos na aula, eu vou disponibilizar a planilha onde vocês devem executar a atividade que eu vou explicar para vocês. Vamos lá, pessoal. Essa é a planilha exemplo. Vocês vão até notar que ela utiliza os mesmos dados do exercício de KPIs, que também foram os dados usados para o exercício que eu passei na última aula de metas e orçamento, né? E que muita gente ainda não me entregou. Por favor, pessoal, me envia aquele exercício da última aula de metas e orçamento por e-mail, por WhatsApp, o mais rápido possível, para a gente poder atribuir as pontuações de atividades, ok? Então, essa planilha exemplo, a gente tem o demonstrativo de resultado do exercício do ano de 2019, daquela rede de lojas de móveis eletrodomésticos. Por quê? Porque o orçamento a gente vai construir aqui com base na DRE. O orçamento para 2020 a gente vai construir com base então nessa DRE do ano de 2019. Então aqui vocês têm, quando vocês abrirem a planilha, vocês têm 3 abas. Essa aqui é a aba com a DRE de 2019. Numa outra aba, nós temos o orçamento base histórica. E na outra aba, nós temos o orçamento de base zero. Então aqui está, orçamento de base histórica. O orçamento de base histórica, então, ele foi feito com referência na DRE de 2019, o orçamento base histórica para 2020. O que é o orçamento base histórica, conforme foi explicado na última aula? É um processo orçamentário que é realizado
com base nos dados obtidos no último ano. Então, aqui, nesse quadro ao lado, vocês têm as instruções que foram utilizadas para a execução desse orçamento base histórica de 2020. Então, o que a empresa utilizou, o que a controladoria utilizou para executar o orçamento de 2020? Isso tudo com base nas metas que foram definidas lá no planejamento estratégico, nos objetivos estratégicos da empresa. Então, a referência para a controladoria fazer o orçamento. As referências. Primeiro, aumento de 20% na receita de serviços prestados em relação a 2019. Vocês veem aqui, esse dado aqui já prevê esse aumento de 20% na receita de serviços prestados. Aumento de 10% na receita de produtos vendidos em relação a 2019. É esse dado aqui. Deduções sobre a receita permanecem constantes em relação a 2019. Olha aqui. São as mesmas deduções sobre a receita que a empresa teve em 2019, R$10.000. A alíquota do imposto de vendas aumentará para 18% sobre a receita bruta em 2020. Então, foi considerado esse aumento da alíquota do imposto das vendas. No ano anterior, esse imposto era de 15%. O orçamento de 2020 foi realizado prevendo uma alíquota de 18% sobre a receita bruta, né? Imposto das vendas sobre a receita bruta. Importante ressaltar, pessoal, que todas essas linhas que estão na cor amarela são linhas de resultado. Na planilha, elas são expressas por fórmulas, porque são todos resultados que advêm de alguns parâmetros. Por exemplo, a receita bruta é a soma da receita de serviços prestados com a receita de produtos vendidos. Então, tudo que estiver expresso aqui nas linhas de cor amarela é resultado, é fórmula, ok? Custo dos produtos e serviços permanecem proporcionalmente constantes à receita bruta. O que é essa constância proporcional do custo dos produtos e serviços? Vocês veem que na DRE de 2019, aqui nós temos uma análise vertical. Essa análise vertical é sempre o percentual dos parâmetros com relação à receita bruta. Vocês veem que a receita bruta aqui está indicada como 100% nessa análise vertical. E se vocês pegarem os custos dos produtos e serviços da DRE, vocês veem que a proporção então, desses custos dos produtos e serviços com relação à receita bruta é 57,5%. Então, para 2020, o orçamento foi feito mantendo essa mesma proporção, como vocês podem verificar aqui, 57,5%. Isso significa esse permanecem proporcionalmente constantes. Aumento de 5% nas despesas operacionais em relação a 2019. Aqui esse resultado com relação a 2019. Depreciação permanece constante em relação a 2019. A depreciação na DRE de 2019 era R$150.000. Para o orçamento, então, essa depreciação foi mantida constante. Redução de 20% nas despesas financeiras em relação a 2019. Então, esse resultado aqui de despesas financeiras diminuiu 20% com relação a 2019. Importante, despesa financeira, aqui na planilha, vocês têm sempre que expressar com um número negativo, tá? Negativo, é despesa. Aumento de 10% nas receitas financeiras em relação a 2019. Deixa
eu voltar aqui. Aumento de 10% nas receitas financeiras em relação a 2019. Significa que esse resultado de receitas financeiras aumentou 10% com relação a DRE de 2019. Olha aqui, foi de 150 mil. O orçamento está prevendo que em 2020 essas receitas financeiras serão de 165 mil. Aumento de 10% nos investimentos em relação a 2019. Esse resultado que está expresso aqui no orçamento. São os investimentos orçados. Aumento de 10% em relação ao que a gente tinha na DRE de 2019. A alíquota de imposto de renda permanece constante, 25% em relação a 2019. Isso significa que esse imposto de renda, a alíquota vai ser a mesma, vai ser 25% do que foi expressa na DRE de 2019. E importante, pessoal, esses 25% eles incidem sobre o lucro antes do imposto de renda. É 25% sobre o lucro antes do imposto de renda. Vai corresponder a esse imposto de renda que está sendo orçado para 2020. Né? Para obter depois desse imposto de renda o lucro líquido orçado para 2020. Então essas são as instruções de como foi realizado o planejamento orçamentário para 2020 utilizando a base histórica, ou seja, os resultados da empresa no ano anterior. No próximo vídeo, a gente vai ver as instruções que foram utilizadas para realizar o orçamento através de outro método, o método base zero.